Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Você já ouviu falar a respeito do mês de Rishvan, o 8º mês do calendário bíblico? Fica comigo para você entender as emanações deste mês e o portal profético, o que será liberado sobre as nossas vidas através desse tempo do mês de Rishvan, que é um tempo tão maravilhoso sobre as nossas vidas. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que outros vídeos cheguem até você, assim como esse. Compartilhe com o maior número de pessoas, deixe aqui seu comentário para que outras vidas possam ser abençoadas através desta postagem, através dessa mensagem, através desse vídeo. O mês de Rishvan, nós estamos às vésperas deste mês, que se inicia no pôr do sol de quarta-feira, 22 de outubro de 2025, nós entraremos no mês de Rishvan, que também pode ser conhecido como mês de Bu, e nós vamos analisar as emanações deste mês, que está associado com dois eventos especiais: o dilúvio, a Arca de Noé, e também a conclusão do Templo de Salomão, que era o sonho de Davi, o seu pai. Este mês ele é visto como um tempo de reflexão, um tempo de preparação para os meses seguintes, permitindo com que sementes espirituais semeadas em Tishrei, que foi o mês passado, possam dar os seus frutos, porque o mês de Rishvan é o mês da chuva, é o mês da preparação da terra para a semeadura, é o mês do semeador, e nós deveremos escolher bem as nossas sementes. Rishvan é o mês da chuva temporã. O que é a chuva temporã? É a chuva que prepara o solo para o plantio, para que a semente possa germinar, crescer bem forte para a grande colheita. É o mês da semeadura, é o mês das chuvas, é o mês da preparação da nossa terra, escolhendo bem a semente para que possamos colher bons frutos, como está em Salmo 126, verso 5, aqueles que semeiam em lágrimas, com certeza colherão com alegria. Rishvan, ele é chamado também biblicamente como Bu, que é extraído da palavra Mabu, que significa o dilúvio, e por incrível que pareça, o dilúvio começou no mês de Rishvan, que é o mês das chuvas, e terminou um ano depois no mês de Rishvan, fazendo com que Noé absorvesse uma aliança Keshed do arco celeste, e essa aliança se estendesse sobre toda a humanidade, como está em Gênesis 7:11, que foi no dia 17 de Rishvan que ele entra na arca, que o dilúvio se inicia, e ele sai da arca, como está em Gênesis 8:14, no dia 27 de Rishvan. Ou seja, o mês de Rishvan é o mês de tela em branco, é o mês de reinício, aonde o Senhor vai usar o caos, os dilúvios, as ondas de tempestades que vêm contra as nossas vidas, não para dar fim na sua história, mas para recomeçar do zero, para que Deus possa construir em cima dessa tela em branco um novo tempo sobre toda a sua família. Por que uma tela em branco? Porque lá em Gênesis capítulo de número 1, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor, a Ruach HaKodesh, pairava sobre a face das águas, e disse Deus que haja luz. E Deus começa a construir o mundo através de uma cena, as águas cobrindo toda a terra. E Deus, para recomeçar do zero, o reset, ele precisava de uma nova tela em branco para que ele pudesse recomeçar. É por isso que ele cobre toda a face da terra novamente com as águas, e no capítulo 8 do Gênesis o Espírito soprou a tempestade e Deus trouxe tudo à tona novamente. Ou seja, é o mês da tela em branco. Assim como um artista precisa de uma nova tela para fazer uma nova obra, assim foi o Senhor em Rishvan. Ele precisou construir uma nova tela em branco para refazer tudo do zero, colocando Noé e toda a sua família neste novo tempo. O mês de Rishvan é um tempo que nós podemos até enfrentar tempestades, podemos até enfrentar mudanças de cenário aparentemente caóticos, mas é dentro deste cenário aparentemente de caos que é uma tela em branco, onde o Senhor vai construir do zero um novo tempo, uma nova história sobre a sua vida. E Rishvan é o único mês que não possui dias festivos e mitzvot, que são leis
especiais. O que nós aprendemos? O mês de Rishvan é o único mês que não tem festas bíblicas. Por quê? Porque é um mês que está reservado para o tempo do Messias, onde ele vai instituir o seu reino poderoso através do milênio. Então é um mês que está reservado para a manifestação do Messias com o seu governo milenar sobre essa terra, concluindo o Keshed, porque foi em Rishvan que Noé recebeu a palavra que através de um arco celeste a terra não seria destruída com as águas, mas quando visse o arco celeste entre as nuvens, como está em Gênesis 9, verso 12 e verso 13, era um sinal de aliança para gerações eternas, e é por isso que em Rishvan é um mês de aliança, não é um mês de festas bíblicas, porque é um mês que está reservado para a conclusão desta aliança através do Messias. E o que me chama a atenção é que existiu um rei em Israel, o primeiro rei da parte do norte, chamado Jeroboão, que ele decidiu fazer uma festa em Rishvan, que é exatamente um mês reservado para o Messias. É um mês que não existe festas, não existem portais bíblicos através das festas. E Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, das 10 tribos do norte, após a morte de Salomão, que ele confeccionou 2 bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel, nas fronteiras de Samaria, para que o povo não se deslocasse a Jerusalém nas festas bíblicas. E é por isso que em 1 Reis 12, 32 e 33, Jeroboão ele fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, que é Rishvan, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, sacrificou no altar queimando o incenso. Ou seja, Jeroboão ele cometeu um erro extremamente gravíssimo, porque ele quis introduzir uma festa em um mês que não existe o portal das festas. E o que é que aconteceu? 200 anos depois, a Síria, em 722 a.C., invade o Reino do Norte e destrói todo o império, todo o reino do norte, que se iniciou com este rei pagão chamado Jeroboão. Este foi o erro de introduzir uma festa fora dos portais proféticos. Então eu entendo que festas durante o ano, fora dos portais bíblicos proféticos, com as suas emanações, vão gerar luto e vão gerar destruição. E o mês de Rishvan, como eu disse lá no início, além de ser o mês associado com o dilúvio, com as chuvas, com a tela em branco, o novo tempo, com a arca de Noé, o mês de Rishvan é também o mês em que o templo de Salomão foi concluído. Este templo que era o sonho de Davi, que antes de ser um templo suntuoso era apenas rabiscos numa folha de papel, e depois Davi, na sua velhice, entrega para Salomão, que estava autorizado a construir o templo, e através de Salomão o templo foi concluído em Rishvan, como está em 1 Reis, capítulo 6, verso de número 38. E no ano 10º do mês de Bul, que é Rishvan, lembra que são os dois nomes, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. O mês de Rishvan é o mês de concluir o que está parado. É o mês de concluir o que aparentemente não foi concluído durante todo o ano. É o mês de virar a página, de concluir tudo que se iniciou. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 11 e verso 12, quando Deus proíbe Davi de construir o templo, ele desenha o templo numa folha de papel. E como Salomão estava autorizado para concluir, para construir o templo, ele entrega na mão do seu filho Salomão o desenho do templo. 1 Crônicas 28, 11 e 12 diz: E deu Davi a Salomão seu filho o desenho, o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco, desenho de tudo quanto tinha no seu ânimo, na mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Ou seja, quando Salomão se torna rei no ano 970 a.C., ele inicia a construção
4 anos depois, no ano de 966 a.C., e no ano de 959, 7 anos depois do início, ele conclui o templo no mês de Rishvan, que era apenas uma imaginação, um desenho rabiscado, rabiscos numa folha de papel que estava na mente e no coração de Davi. Ou seja, no mês de Rishvan é exatamente isso que Deus quer que você faça, que você abra a gaveta da sua alma e entregue nas mãos de Deus os riscos, os desenhos das suas imaginações, aquilo que seu coração almeja. E se aquilo que seu coração almeja estiver enquadrado com a vontade de Deus, com certeza em Rishvan, ele vai tirar do papel e trazer à realidade aquilo que aparentemente está apenas na sua mente. Então o mês de Rishvan é o mês de conclusão, é o mês de realização, mesmo que seja no meio da luta, mesmo que seja no meio das tempestades, dos dilúvios da vida, dos ventos e das chuvas. É um tempo de concluir, porque o grande artista Yud-Heh-Vav-Heh, Yahvé, está pronto para fazer uma grande obra na sua vida, e não apenas fazer, mas concluir esta obra através da sua vida. E o que nós precisamos entender são as constelações acima de cada mês bíblico. Muitas pessoas confundem constelações associando com adivinhações baseado nos horóscopos. O que nós precisamos entender é que as constelações foram dadas pelo Senhor lá na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 14, para nos direcionar. Lá em Gênesis 1, verso 14 diz, 1 verso 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e para anos. Em outras traduções está para as festas, ou seja, cada mês bíblico, cada festa bíblica, existe uma constelação sobre o céu que direciona a emanação deste mês. Por exemplo, a emanação do mês de Rishvan é a constelação de Akrab, que significa escorpião, que significa conflito e guerra. E nós percebemos que está acontecendo em Israel. Essas guerras que vêm vindo de uns anos para cá, todas se iniciaram em Rishvan, ou perto de Rishvan, com a constelação do conflito e da guerra, que é escorpião, Akrab. É por isso que Jesus diz em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder para pisar em Akrab, serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Rishvan é o mês da constelação da guerra e do conflito. Você precisa estar pronto para os conflitos internos, para os conflitos da sua mente e para conflitos com pessoas que talvez você nem queira conflitar contra elas. Levantes virão, conflitos vão aparecer, mas você precisa ter o revestimento no mês de Rishvan, porque o Senhor te dará condição de passar pela guerra sem ser atingido, como está em Lucas 10:19, que ele nos dará autoridade, Elohim, poder sobre esses conflitos Akrab, serpentes e escorpiões, e nós não faremos parte da estatística de morte. Como diz Salmos 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, estatísticas altas, mas você não será atingido. Como o Senhor disse em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ou seja, Rishvan é o mês de atravessar ele em silêncio, entendendo a conclusão da obra, semeando sementes espirituais, entendendo que o Senhor está reiniciando muita coisa sobre a sua vida, mas ao mesmo tempo é um mês de guerra, de conflitos, mas o Senhor te condicionará, irá te revestir para sobreviver neste tempo de guerra. E nós não podemos ignorar que nós precisamos, em Rishvan, buscar o revestimento, ou seja, nós temos que entrar neste mês com a consciência que será um tempo de conflito, de dilúvio, de tempestade, de combate, e nós teremos a condição, a ordem é para transformar o que é comum em armas de guerra. Quando Deus disse para Joel, no capítulo 3, no verso 10, assim, forjai espadas
das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Deus estava lidando com o povo agrícola. O povo estava acostumado a trabalhar todos os dias com enxada e a trabalhar todos os dias com foices na agricultura. Só que quando o conflito chegou, Deus disse para eles: transforme o que é corriqueiro diariamente, o que é comum, em armas de guerra. Transforme enxada em enxadas em espadas e foices em lanças. Ou seja, no mês de Rishvan é um tempo de você entrar na forja espiritual e aprender a transformar o que é corriqueiro, o que é comum, em armas de guerra. Por exemplo, o que é comum? O que é comum numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, depois de um dia de trabalho, é você chegar em casa, relaxar, assistir um filme, uma série. Isto é comum, mas você precisa aprender a usar a forja espiritual que o Senhor te entregou e a transformar um momento que é comum em arma de guerra e trocar este momento em uma oração a mais, em um tempo de leitura a mais, aprendendo a transformar uma simples volta do trabalho em uma forja de guerra. Ao invés de ouvindo qualquer coisa no rádio ou reclamando no trânsito, transformar o que é comum em um tempo de oração, de declaração profética. É um tempo de transformar um tempo comum ou aquilo que é comum, um momento comum, em armas de guerra, em forjas, para que você possa trabalhar os seus equipamentos espirituais. Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O diabo tem uma forja, está preparando coisas contra você. Então no mês de Rishvan é tempo de você usar a sua forja e transformar o que é corriqueiro, o que é comum, o seu horário de almoço, que você relaxa, fica lá com o celular na mão, o que é comum, em armas de guerra, e ir para a forja, porque Rishvan é um tempo de conflito, mas o Senhor está nos revestindo. E a letra do Aleph Beit, do alfabeto judaico, que está associada com Rishvan, é a letra Nun, que é considerada como sendo a letra do Messias. Lembra quando eu disse que Rishvan é um mês que não tem festa porque é um mês reservado para o tempo do Messias? Então a letra associada com Rishvan é a letra Nun, que é considerada a letra do Messias. Por quê? Porque o radical de Nun, deste verbo, significa reinar, e como substantivo significa herdeiro do trono, ou seja, o herdeiro do trono que reina, porque o formato da letra Nun, como você está vendo aí na imagem, é o formato de um cetro real de justiça, aludindo com o milênio, onde o Senhor vai estabelecer o seu reino e governar a terra com vara de ferro, com Nun, com governo de justiça. E foi no mês de Rishvan que Noé antes contemplou a terra antiga e depois, um ano depois, em Rishvan, ele contemplou um novo céu e uma nova terra. Ou seja, Rishvan é o mês do milênio, onde o Senhor vai restabelecer ou estabelecer o seu reino milenar, cumprindo exatamente o que Noé viu em Rishvan, um novo céu e uma nova terra, como está em Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, que está associado com o milênio, porque o mês de Rishvan é um mês pós-Sukkot, a festa dos tabernáculos, e Sukkot está associado com o início do milênio, do governo do Messias, como está em Zacarias 14:16, verso 17, que quem não festejar o Sukkot não vai chover em Rishvan sobre a sua terra, preparando a sua semente. E por que está associado com o Messias? Por causa da letra do mês que não é festivo, e também por causa da tribo que está associada com este mês. A tribo de Israel que está associada com o mês de Rishvan é a tribo de Manassés, que é o primogênito de José. Yosef é o primogênito de José, derivando da palavra esquecer, literalmente soltar para cima e ir para longe. Manassés significa esquecer, é a tribo associada com Rishvan, e isso é uma referência poderosa, porque Manassés sugere o poder do reino do Messias através do milênio de nos fazer esquecer, Manassés, as provações, as dificuldades e tribulações deste mundo com o seu governo, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós nos esqueceremos de toda a provação no reino milenar, porque Manassés, o Senhor nos fará esquecer de toda a dor e de todo o sofrimento que nós passamos. Então, tome posse
dessas emanações do mês de Rishvan. O tempo pode mudar, o dilúvio pode chegar, mas Deus está no controle desta arca, Deus está no controle deste barco. Você não vai perder ninguém da sua família nesta guerra, nesse dilúvio, mas aproveite a forja, transforma o que é comum em armas de guerra, porque Deus vai concluir a obra que começou sobre a sua vida, porque o governo é dele, o reino é dele, e nós faremos parte desse governo poderoso, que nós não nos lembraremos mais de todo o sofrimento. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa, e que a Shalom de Deus repouse sobre você no mês de Rishvan, em nome de Jesus.